Adriana fala coordenar a configuração de modelos de fita para o sistema de transporte interno de uma usina sul-alvoreira. E o orientador, professor Gilberto. Boa tarde a todos, meu nome é Adriana. O título do meu trabalho é Modelagem e Aplicação de Modelos de Fila para o Sistema de Transporte Interno de uma usina sul-alvoreira, sob orientação do professor Dr. José Gilberto e com orientação do professor João Eduardo Azevedo Ramos da Silva, que é professor da Universidade, formado em Engenharia Agrícola pela Unicamp, fez mestrado em Engenharia de Produção e está cursando agora o doutorado também em Engenharia de Produção, sempre relacionado à cana-de-açúcar. Na minha introdução, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a teoria de filas, algumas das aplicações, exemplos de filas, elementos de um processo de filas, anotação e a cana-de-açúcar. A gente sabe que tempo é algo muito restrito e que esperar pode significar tempo. Não é interessante, por exemplo, que eu tenha um supermercado só para o meu abastecimento ou que você tenha uma rua só para você se movimentar. A partir do momento que essas coisas se tornam públicas, é que existe o surgimento de fila. Mas o que é fila? Fila nada mais é que um número de pessoas ou usuários dispostos uns atrás dos outros, numa ordem cronológica, em algum lugar ou estabelecimento onde existe um grande número de interessados. Ou seja, a fila se dá a partir do momento que o número de usuários é maior que o número de servidores. Teoria de filas é um ramo da pesquisa operacional que estuda as relações entre as demandas de sistemas de fornecer serviços em um certo período. E foi desenvolvida com o intuito de fornecer modelos para as previsões sobre o comportamento dos sistemas de atendimento. Algumas das aplicações de teoria de fila é, por exemplo, no fluxo de tráfego, onde os usuários, no caso, seriam pessoas, aeronaves ou automóveis. No projeto de atendimento ao serviço é onde a gente mais vê fila normalmente, que é bancos, correios, supermercados, restaurantes. Como eu disse, fila não necessariamente é feita de seres humanos, pode ser qualquer coisa. No caso dos sistemas de manufatura, os usuários teriam produtos aguardando processamento em máquina ou aguardando para serem feitos numa indústria, qualquer coisa do gênero. E em sistemas computacionais, os usuários, no caso, são as tarefas aguardando processamento no computador. Alguns exemplos de fila, por exemplo, a fila única em um servidor. Eu posso dar o exemplo do Xerox, que você pega uma fila, tira o Xerox e logo em seguida sai do sistema. Fila única em múltiplos servidores em paralelo, que é o exemplo de qualquer caso rápido de supermercado. Você pega uma fila, o primeiro servidor que se ocupar é onde você vai entrar em atendimento e logo em seguida você sai do sistema. Fila única em múltiplos servidores em série, eu posso dar o exemplo da cantina, em que você pega uma fila, paga, pega outra fila, retira o produto e logo em seguida sai do sistema. Em filas múltiplas em paralelo, em múltiplos servidores em paralelo, é o exemplo de qualquer supermercado, onde você tem sua fila com seus respectivos servidores, muito independentes do outro. Elementos no processo de fila. Nós temos 3 processos a serem estudados, que é o processo de chegada, a disciplina da fila e o processo de serviço. No processo de chegada, nós estamos falando na hora que o usuário chega à fila. O tempo que ele chega. A diferença entre sistemas, T2 vezes T1, T3 vezes T2, é uma variável aleatória e segue uma distribuição de probabilidade. As distribuições de probabilidade mais conhecidas em teoria de fila é a distribuição exponencial, denotada como M, a distribuição genérica, denotada como G, a distribuição determinística, denotada como D, e a distribuição de erros, denotada como E. A disciplina da fila é a forma como o usuário será escolhido para entrar em atendimento. As mais conhecidas é a SCFS, que é o primeiro a chegar e o primeiro a ser atendido, a MCFS, que é o último a chegar e o próximo a ser atendido, a SRO, que é o serviço em uma ordem aleatória, a SPT, que é a seleção com base em alguma ordem de prioridade. Dentro dessa disciplina, nós temos outras 2 disciplinas, que é a PRT, serviço que esteja sendo realizado seja interrompido. Então, vamos supor que eu estou em atendimento e chega uma prioridade. O serviço vai ser interrompido, a prioridade vai entrar em atendimento e logo em seguida o meu serviço é retomado. Ou então a NPRT, que é no caso em que o serviço não é interrompido, a prioridade chega, ela vai ser a próxima a ser atendida, porém o serviço continua. E temos também a disciplina GD, que é a disciplina genérica, que serve para qualquer tipo de disciplina. No processo de serviço, nós estamos falando do tempo que o usuário passa em atendimento, ou seja, o tempo que o usuário está no servidor. Isso também é uma variável aleatória e também segue uma distribuição de probabilidade. Como já disse anteriormente, as mais conhecidas é a distribuição exponencial, genérica, determinística e aérea. Na anotação de filas, nós temos 3 características para denotar. Sendo que as 3 primeiras foram desenvolvidas pelo George Kendall e as 3 últimas pelo Lee, por isso tem o nome de notação de Kendall-Lee.
O A é a distribuição de probabilidade de tempos de chegada consecutiva, que é uma variável aleatória e segue uma distribuição como já disse anteriormente. O B é uma distribuição de probabilidade do tempo de serviço, que é o tempo que o usuário passa em atendimento, também é uma variável aleatória e segue uma distribuição. O E é o número de servidores em paralelo, o C é a disciplina da fila, o K é o número máximo de usuários permitidos no sistema, e o N é o total da população. A cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas do Brasil e vem sendo cultivada desde a época da colonização. É da cana-de-açúcar que a gente tira o álcool, o vinho, o bagaço, o açúcar. E segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar. Só para a gente ter uma noção, na safra de 2004 a 2005, foram moídos cerca de 360 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e geraram diretamente ou indiretamente cerca de 3 milhões de empregos. Ou seja, os setores sucroalcooleiros são os mais importantes para a economia, tanto em fonte de riqueza como em fonte de emprego. No usina de cana-de-açúcar, ela funciona no período de maio a novembro sem interrupção alguma. Ou seja, ela funciona 24 horas por dia. Quando a moenda está funcionando, se caso ela tenha que ser interrompida, o custo para religar a moenda é muito caro. Então, foi aí que surgiu a necessidade do gerenciamento de 3 operações básicas na cana-de-açúcar, que é o corte, carregamento e transporte, mais conhecido como CCT. Quando o caminhão chega na usina, é um evento discreto. No momento que ele despeja a cana-de-açúcar na esteira que leva para a moenda, passa a ser um evento contínuo. Essa transição de discreto para contínuo é conhecida como ponto de risco. Muitas das usinas, para lidar com esse ponto de risco, criaram um estoque de cana-de-açúcar para sempre ter cana para colocar na esteira para moer. Porém, essa medida preventiva não foi muito feliz, porque a cana-de-açúcar, muito tempo estocada e ao sol, vai perdendo qualidade, vai deteriorando. E no momento que eu pego uma cana-de-açúcar que já está afetada e coloco para moer com uma cana que está boa, eu acabo prejudicando a qualidade da cana que estava boa também. E foi aí que então surgiu o objetivo do nosso trabalho, que é aplicar uma modelo de filacinho que conseguiu o processo de cana-de-açúcar, visando não ocorrer interrupção na moenda e zelando pela qualidade do produto. Então, mais ou menos assim. Quando tiver muito caminhão esperando para a moenda, o processo da moenda será normal. Quando tiver pouco, esse processo vai se acelerar. Isso é conhecido como imediato, que é a aceleração do servidor. Bom, justificativa para o meu trabalho, que o setor sucroalcooleiro é mais importante para a economia, e como a gente já sabe, a moenda, se parar, gera um custo muito alto para religar, e gerando pela qualidade do produto, feito então esse estudo, será feito esse estudo, com o intuito de criar um modelo que concilie tudo isso. A teoria de filas é um ramo novo, então não tem muito material disponível na biblioteca, porém os poucos que tem serão utilizados no meu estudo, junto com os outros materiais que estão impostos dos professores e orientadores. O aprendizado será contemplado através de um estudo de alguns modelos de filas, dos ajustes de distribuições, e através da explicação dos modelos de filas em dados reais de usinas do interior do estado de São Paulo, a qual eu tenho o compromisso de não dizer o nome e não revelar os dados, apenas os resultados. Serão utilizados o software limitado e teste físico. Nas etapas de cronograma, nós temos a primeira etapa que já foi cumprida, foi a escolha do tema, busca do material, elaboração e entrega do projeto. A etapa 2, que foi estudar os principais modelos de filas e suas medidas, que já começou em abril e vai até junho. A etapa 3, a depuração dos dados em maio. A etapa 4, confecção do relatório parcial em julho. A etapa 5, análise dos sistemas de filas de agosto a setembro. Análise dos resultados em outubro. Elaboração do relatório parcial em outubro e novembro. E a correção e entrega do relatório final em dezembro. Aqui está a minha referência, salientando a dissertação de mestrado do meu orientador, a apostila do meu orientador e o livro pesquisa operacional do Arenales e outros autores. A minha bibliografia, e caso alguém tenha alguma dúvida sobre esse esclarecimento, ou então através do meu e-mail. Muito obrigada pela sua atenção.